Você já se perguntou por que a riqueza parece seguir as mesmas pessoas, enquanto você, que se esforça, fica de fora? Porque alguns parecem ter um código secreto para abrir as portas da prosperidade, quase como se estivessem roubando o sucesso que deveria ser seu? Eu não estou falando de trabalho duro. Estou falando de uma força invisível que a elite do dinheiro usa há décadas. Hoje vou te revelar a oração que Napoleon Hill, o mentor dos milionários, considerava a mais perigosa e proibida. Um segredo que, quando aplicado com a intenção correta, funciona como um comando irrefreável para atrair riqueza rápida. Não é a oração que te ensinaram, é a manipulação consciente da frequência do Salmo 118 para que ele pare de ser um pedido e se torne uma exigência ao universo. Hill sabia que a fé passiva era a principal inimiga do sucesso. Ele transformou a fé em ação forçada, através de uma técnica de repetição que quebra o ciclo da escassez em 7 dias. Se você está cansado de apenas esperar por um milagre e está pronto para comandá-lo, fique comigo. O que você vai ouvir a seguir não é teologia, é a tecnologia do enriquecimento mental que a maioria nem sequer suspeita existir. Imagine por um momento a sensação de liberdade absoluta, a paz que vem com a certeza de que a próxima oportunidade é sua, por direito, porque você forçou a sua realidade a manifestá-la. Seu coração está sentindo que algo precisa mudar? Essa dor é o seu sinal de que você está pronto para pegar de volta o que o medo te roubou. Antes de eu te entregar o código que Hill usava para roubar riqueza rápida, eu preciso que você se comprometa com a sua nova vida. Clique agora em se inscreva no canal Prosperidade Oculta para que você se alinhe definitivamente com a frequência da riqueza inabalável. Eu preciso que você olhe para trás, para os últimos 5 anos da sua vida. Quantas vezes você orou, pediu, visualizou e acreditou com todo o seu coração, apenas para se deparar com a porta fechada, o obstáculo no caminho e, pior, a sensação de ser ignorado. Essa dor não é a prova de que o universo te negou, é a prova de que você estava usando o código errado. A maioria das pessoas trata a oração como um grito de desespero ou um pedido de caridade. Elas oram da posição da escassez, dizendo: eu preciso, eu sou insuficiente, por favor, me ajude. E adivinhe o que o universo, ou seu subconsciente, responde? Ele reflete a sua frequência. Você é insuficiente, você precisa. Não te darei nada até que você mude essa vibração. É aqui que o método de Napoleon Hill se torna brutalmente honesto. Ele descobriu que a oração tradicional, a fé passiva, é a âncora que te mantém na pobreza. Por quê? Porque ela te ensina a esperar em vez de agir. A fé se torna uma desculpa para a inação. Eu vi isso nas vidas de milhões de pessoas que tinham um bom coração e boas intenções, mas que nunca saíam do lugar. Ele percebeu que a riqueza, a verdadeira fortuna, flui para aqueles que têm fé ativa, uma convicção tão forte que se manifesta imediatamente em ação direcionada. O Salmo 118, na leitura de Hill, não é um cântico de súplica, é um grito de vitória antecipada, é uma declaração de posse, um decreto que não pede permissão, mas exige a manifestação. Quando você o recita com a intenção proibida de Hill, você está hackeando o seu próprio cérebro. Você está substituindo a frequência da dúvida, que atrai a escassez, pela frequência da gratidão absoluta, que força a manifestação. Você está cansado de sentir que precisa implorar por aquilo que você merece? Sinta a raiva, a indignação de saber que o poder sempre esteve aí, mas você estava usando-o para reforçar a sua falta, em vez de comandar a sua abundância. O Salmo 118, com a ordem de Hill, transforma a sua mente no que ele chamava de ímã de riqueza rápida. Ele não te dá dinheiro, ele te dá a coragem e a clareza para enxergar e agarrar as oportunidades financeiras que já estão flutuando ao seu redor.
Ele te tira da mentalidade de vítima e te coloca na mentalidade de comandante. Eu quero que você sinta isso profundamente, porque a sua vida financeira está prestes a mudar. A dor de esperar acabou. A dor da impotência será substituída pelo poder. Pense no seguinte: qual é a única oportunidade financeira que você tem certeza que perdeu nos últimos 12 meses porque teve medo de agir ou demorou para tomar uma decisão? Compartilhe esse arrependimento silencioso e prepare-se para nunca mais senti-lo. Você já sentiu aquela pontada de inveja silenciosa ao ver alguém prosperar sem esforço aparente? Aquela sensação de que o mundo é um banquete e você está preso do lado de fora, olhando pela janela? Essa é a dor da privação injusta, e é exatamente essa dor que Hill ensinava a canalizar. A grande revelação de Napoleon Hill sobre o Salmo 118, a parte que ele precisou manter em segredo, é que ele não é um salmo de espera, mas de batalha e posse. O que significa roubar riqueza no contexto de Hill? Não é um ato imoral, mas um ato de autoridade mental. É o comando que você exige do universo para reverter o que a inércia, o medo e o adiamento lhe roubaram. Pense comigo, a riqueza está sempre circulando. Ela não desaparece, ela apenas muda de mãos. O dinheiro que você precisa está estagnado na conta de alguém que tem medo de investir, na gaveta de alguém que tem medo de decidir, ou em uma oportunidade que alguém tem medo de agarrar. Roubar é mover essa riqueza da estagnação para a sua posse através da sua ação e convicção forçada. E o que a maioria faz? Ela recita o Salmo 118 como um hino de submissão. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. E essa é a beleza e a armadilha do texto. A gratidão é fundamental, mas Hill insistia que a ordem tem que ser decretada, não suplicada. Aqui está o segredo que a maioria nunca ouviu. A oração de Hill exige que você comece com o final, com a certeza inabalável da vitória e da posse. O erro da fé passiva é que ela tenta construir a convicção do zero, na esperança de que talvez dê certo. O método de Hill força você a assumir a convicção. É o que ele chamava de associação mental forçada. Você recita o Salmo 118 com a intensidade emocional de quem já recebeu o que está pedindo. Seus versos não são um desejo, mas um testemunho. A mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é sentido com intensidade. Quando você inunda seu sistema com a gratidão da riqueza já manifestada, você força a sua realidade física a se alinhar com essa frequência. É como se você dissesse ao universo: eu não estou te pedindo, eu estou te agradecendo pelo que você já me entregou e agora você deve me mostrar o caminho. Você sente o poder disso? A diferença entre a fraqueza do eu espero e a força do eu já tenho? Essa técnica é tão poderosa que Hill a considerava perigosa nas mãos de quem não compreendesse a responsabilidade da ação ativa. Você não pode decretar a riqueza e sentar no sofá. O Salmo 118, quando usado como comando, atrai as oportunidades, mas exige que você se mova rapidamente para pegá-las. É um despertar da sua coragem para agir onde antes você paralisava. A dor de ser um espectador da própria vida termina quando você para de implorar e começa a comandar. Se você está sentindo essa virada de chave no seu peito, essa urgência de finalmente tomar o controle e parar de pagar o preço da inércia, curta este vídeo agora. Este simples clique é o seu primeiro comando de que você está pronto para abandonar a fé passiva e começar a roubar a sua riqueza de volta da estagnação. Neste ponto, você já sente a diferença entre o pedir e o comandar. Mas se você usar o Salmo 118 com a intenção certa e ainda assim a riqueza demorar a chegar, há um detalhe que Napoleon Hill considerava a falha fatal da maioria.
Não se trata apenas de sentir, mas de eliminar a sabotagem silenciosa. Hill entendia que enquanto sua boca recita o salmo com gratidão e comando, sua mente subconsciente está, muitas vezes, gritando o oposto. Isso não vai funcionar. Eu não mereço. É mágica demais. É o ruído da culpa, do medo e da inércia que destrói a frequência da sua oração. O Salmo 118, como ferramenta de roubo de riqueza rápida, exige que você use o que Hill chamava de concentração de propósito definido. É um estado mental onde a dúvida é expulsa à força. Você precisa atingir um ponto de convicção tão intenso que, enquanto pronuncia cada verso, você sente o metal frio do dinheiro na sua mão. A dor que Hill explorava era o conflito interno. Você quer a riqueza, mas teme a responsabilidade e o julgamento que ela trará. Esse medo sutil é o cabo de guerra que anula toda a sua oração. A pronúncia proibida do Salmo 118 que vou te entregar não está na língua, mas na ordem das suas emoções. Você deve começar com a certeza, o final feliz, passar pela gratidão bruta, agradecer pelo que ainda não vê, e por último, pela ordem de ação, o verso que força o movimento imediato. É uma sequência que destrói o ceticismo no seu âmago. Você está reeducando seu cérebro para parar de pedir e começar a exigir a manifestação através da sua fé ativa. Se você tem sentido que a sua vida financeira está estagnada, é porque você tem negligenciado essa ordem. A emoção deve ditar a palavra, e a palavra deve ditar a ação. No próximo tópico, eu vou te dar a sequência exata de versos do Salmo 118 que Hill usava para essa ativação. E qual é o verso final, o comando de ação, que ele considerava a parte mais potente para roubar riqueza rápida. Fique atento. Você já está a um passo de acessar a tecnologia proibida de Napoleon Hill. A dor da espera, do fracasso silencioso, do quase consegui, tudo isso está prestes a se desintegrar. A chave mestra não é apenas o Salmo 118, é a sequência de intenção que Hill ensinava para transformar palavras sagradas em um decreto financeiro inegável. Ele entendia que a mente precisa ser conduzida em 3 etapas rápidas para atingir a fé ativa que atrai a riqueza. Preste atenção, pois este é o segredo que a maioria tenta, mas erra na ordem. O comando da gratidão bruta, destruição da carência. Você começa agradecendo com tamanha convicção pelo dinheiro que ainda não chegou, que o seu cérebro é forçado a acreditar que a posse é um fato consumado. Você não está pedindo, está testemunhando. Isso destrói a frequência da carência. Versos que decretam o poder e a bondade de Deus, mas com a emoção de quem já está livre das dívidas. 2. O decreto da posse inabalável, o grito de guerra. Aqui você move a emoção para a autoridade. Você usa versos que falam de força, de ajuda e de vitória contra os inimigos, que Hill definia como a dúvida e a inércia. É o momento de sentir o poder de volta em suas mãos, tirando-o de quem quer que o esteja retendo. Versos que afirmam a força e a libertação, sentindo-se o dono da situação e não a vítima. 3. A ordem de ação imediata, o verso proibido. Este é o clímax, o código final. Hill isolou um verso no Salmo 118 que funciona como um gatilho de urgência. Ele exige que a manifestação seja agora e, crucialmente, força você a se mover para a oportunidade. É o verso que transforma a oração em uma ordem de batalha e te obriga a roubar a riqueza que estava estagnada. Você sente o poder dessa ordem? Ela não te deixa espaço para a dúvida. Ela transforma o seu medo em um foco de laser para a riqueza. É a diferença entre o sucesso lento e o enriquecimento rápido. A verdadeira dor que Hill curava não era a falta de dinheiro, mas a paralisia da dúvida. E a única forma de curá-la é através desta sequência de emoção e ação forçada,
Eu vou te mostrar o verso específico que Hill considerava o mais potente e como você o utiliza nos próximos 7 dias para testemunhar a riqueza se movendo em sua direção. Neste ponto crucial, você já entendeu que o Salmo 118 é um decreto, não uma súplica. Mas se você usar essa oração com a intenção correta e a riqueza ainda estiver escorregando, há uma armadilha que Napoleon Hill identificou como a falha fatal de 99% das pessoas: o medo inconsciente do sucesso. Sim, você me ouviu direito. Você quer a riqueza conscientemente, mas seu subconsciente está programado para o medo de perdê-la, o medo da crítica, o medo da responsabilidade e, pior, o medo do julgamento de amigos e familiares que permaneceram na escassez. Essa é a dor silenciosa e destrutiva. Você se sabota porque a inação é mais confortável do que a visibilidade e o peso da abundância. A inação te protege. O Salmo 118, na leitura proibida de Hill, é a única arma contra essa autossabotagem. Não se trata de dinheiro. Trata-se de coragem para ser visto e para agir em grande escala. Hill nos ensinou que, enquanto você recita a oração, sua mente subconsciente precisa estar ocupada em um estado de fé absoluta compulsória. Você precisa eliminar o conflito interno. O dinheiro só flui quando a sua frequência é clara e inabalável. Se você pede riqueza e sente medo de ser um alvo, a riqueza não chega. É por isso que a pronúncia proibida do Salmo 118 não está na língua, mas na ordem das suas emoções. Você deve inundar seu sistema com uma convicção tão violenta que o medo se retrai. É o que Hill chamava de associação mental forçada. Usar versos que falam de força e vitória não contra inimigos externos, mas contra a dúvida e a inércia que habitam sua mente. Sinta isso. A dor que você carrega não é a de um fracasso, mas a de um potencial reprimido. É o grito da sua alma querendo a liberdade que o medo de ser notado está te negando. O padrão. O Salmo 118, quando utilizado na sequência exata que vou te revelar a seguir, força o seu cérebro a parar de pensar como um coitado e começar a exigir a manifestação como um comandante. É o segredo final para transformar a oração em um gatilho de ação, permitindo que você, de fato, roube o sucesso que estava sendo retido pelo seu próprio medo. Fique atento, pois no próximo bloco eu vou te dar a sequência exata de versos do Salmo 118 que Hill usava para essa ativação, incluindo o comando de ação mais potente que ele isolou. O momento que separa o pensador do realizador é este. Você está prestes a receber a sequência de ouro que Napoleon Hill isolou no Salmo 118, transformando o texto sagrado em um algoritmo de atração de riqueza rápida. A sua dor de esperar, de se sentir impotente, está sendo confrontada agora. Hill era prático. Ele sabia que a oração só funcionava se levasse à ação imediata. Por isso, a sequência que ele ensinava não é aleatória. Ela é projetada para destruir o medo em 3 etapas emocionais e mentais. 1. O destino da escassez, versos de gratidão forçada. Você deve começar forçando a gratidão pelo resultado final. Use os versos que falam de bondade e livramento, mas não como um pedido, e sim como um testemunho já vivido. Sinta a emoção de ter o dinheiro na sua conta, de estar livre das dívidas. Isso hackeia o seu cérebro para liberar a dopamina da vitória, aniquilando a vibração de carência. Sua mente para de duvidar e começa a buscar a realidade que você está sentindo. 2. O grito de guerra, versos de autoridade e posse. Aqui você muda o tom. Use os versos que falam de força, de ajuda e de vitória contra os inimigos. Para Hill, o inimigo é a inércia e o ceticismo interno. Sinta a coragem bruta. Sinta que você está tomando de volta o que foi retido. É o momento de maior poder e rebeldia, forçando a riqueza a se mover para a sua direção. 3. A ordem do agora.
o verso proibido da ação imediata. Este é o segredo final e o mais potente. Hill isolou um verso no Salmo 118 que funciona como um gatilho neurológico para a urgência. Ele exige que o universo manifeste a solução neste exato momento e, crucialmente, te empurra para a ação. É o verso que transforma a oração em um ultimato e te obriga a roubar a oportunidade antes que ela desapareça. Você sente a sua frequência vibrando mais alto? A sua mente não tem mais espaço para o medo. A dúvida é o preço da inação. A certeza é o preço que a riqueza paga para se manifestar. O seu sucesso depende da intensidade emocional com que você executa esta sequência. Não é mágica, é a ciência da convicção que Hill usou para criar milionários. No próximo bloco, eu vou te entregar, verso por verso, o código exato que você deve usar para forçar o universo a responder em 7 dias. Chegamos ao ponto que Hill guardava para o momento de maior necessidade, para aqueles que estavam exaustos de esperar e prontos para comandar. Se você sente a dor da estagnação, se o seu coração clama por um avanço imediato, este é o seu código de ignição. A oração proibida de Hill usa a essência do Salmo 118, mas com foco implacável no verso que destrói a inércia. É um verso que a maioria recita sem sentir a sua verdadeira potência, a exigência de um presente imediato. O verso de comando de ação de Napoleon Hill é o: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Salmo 118, 19, adaptado da intenção de Hill. Por que este verso? Hill ensinava que a justiça não é um conceito moral aqui. É a manifestação do que é seu por direito devido à sua fé e ao seu esforço. Você não está pedindo uma esmola. Você está exigindo o acesso imediato às portas que estão bloqueando sua riqueza. A forma de uso é o segredo nunca antes ouvido. Você não deve recitar este verso apenas de manhã. Você deve repeti-lo 3 vezes com a máxima intensidade emocional no exato momento em que o medo ou a dúvida tentarem te paralisar. Por exemplo, entendi. Você sente o medo antes de fazer aquela ligação de negócios crucial. Pare. Repita o verso, sentindo o alívio de que a porta já está aberta. 2. Você adia o início de um projeto importante. Pare. Repita o verso, sentindo o poder de entrar na oportunidade agora. Hill entendia que ao forçar a sua mente a sentir a porta aberta, você elimina a única barreira real, a crença de que ela está fechada. Você força seu corpo a se mover e sua mente a agir, roubando o sucesso que estava preso pela sua hesitação. O desafio é: use este verso junto à sequência de intenção nos próximos 7 dias na oportunidade financeira que você mais tem adiado. Não espere um raio cair. Espere o impulso irresistível para a ação que lhe fará agarrar a riqueza. É assim que a fé passiva se transforma em poder financeiro bruto. Seu tempo de esperar acabou. Você já tem o código de ignição, o Salmo 118, 19, com a intenção forçada de Napoleon Hill. Mas há uma maldição silenciosa, um erro sutil que anula a oração no instante em que você a conclui. A maldição da expectativa ansiosa. A dor que você sente após orar não é de falta de fé. É a ansiedade de quando e como a riqueza vai aparecer. Você decreta, sente a vitória e então, 5 minutos depois, começa a verificar o extrato bancário, o celular, esperando o raio cair em forma de dinheiro. Hill alertava que a expectativa desesperada é a frequência vibracional da escassez. Ela envia uma mensagem de dúvida e urgência negativa ao universo dizendo: eu não confio que isso vai funcionar, então preciso ver agora. Isso destrói o poder da sua oração. O segredo que Hill ensinava aos seus alunos mais avançados era a fé distanciada. Você não apenas ora, você solta o resultado.
Ao terminar de decretar o verso, você deve ter a mesma indiferença tranquila de quem acabou de enviar uma carta importante. Você sabe que ela será entregue, mas não fica na frente da caixa de correio esperando a resposta. Sinta a diferença emocional. Expectativa ansiosa traz a dor da impotência e o medo de que a riqueza não venha. Fé distanciada traz a paz e a convicção de que a riqueza já está a caminho e que seu trabalho agora é apenas agir nas oportunidades que surgirem sem questionar. A riqueza que você busca não chegará magicamente. Ela virá disfarçada de ideia, pessoa ou oportunidade que exigirá a sua ação imediata e destemida. A oração proibida tem o poder de abrir a porta da justiça. Salmo 118, 19. Mas você deve ter a paz mental para entrar por ela. Se você está cansado daquela sensação esmagadora de frustração após orar, é porque sua mente está sabotando seu próprio poder. Livre-se da expectativa. Confie no seu comando. O seu único trabalho após decretar é agir com a certeza da posse, pois é o único caminho para roubar a riqueza rápida da inércia. Chegamos ao ponto final desta revelação, e o que Hill finalmente queria que você entendesse é que a riqueza não é o objetivo, é a consequência. A verdadeira dor que o Salmo 118 cura não é a sua conta bancária vazia, mas a destruição da sua autoestima e da sua força de vontade causada por anos de pedidos não atendidos. Você passou a vida inteira sentindo-se pequeno, implorando por uma vida melhor. Cada oração que falhava, cada adiamento, era um tijolo na prisão da sua própria autoimagem. Essa é a dor mais profunda, a perda da confiança na sua própria capacidade de manifestar. O que o método proibido do Salmo 118 faz é reverter essa dinâmica. Ao forçar a fé ativa e o comando de posse, abre-me as portas da justiça. Você não está apenas atraindo dinheiro, você está reconstruindo a sua identidade. Você está se transformando na pessoa que exige a riqueza, na pessoa que age sobre as oportunidades, na pessoa que é inabalável pela crítica. Sinta a libertação dessa verdade. Você não deve nada ao mundo, exceto o seu potencial máximo. O medo de ser julgado ou o medo de perder o dinheiro que você ainda não tem são os últimos vestígios da sua mentalidade de escassez. Hill ensinava que a maior fortuna que ele podia dar a alguém era a certeza interior, a certeza de que você é o mestre do seu destino, que não importa o que aconteça, você tem a chave para abrir as portas da justiça e roubar o que é seu de direito. Ao aplicar o Salmo 118 com a intenção forçada, você está criando um legado silencioso. Você está provando para si mesmo que a sua palavra e o seu desejo são leis universais. Pense no seu eu futuro daqui a 5 anos. Ele está sorrindo? Ele está livre? Ele está abundante? A resposta a essa pergunta é definida pela ação destemida que você tomará nos próximos 7 dias, usando o Salmo 118 como seu grito de guerra. Não volte a ser o refém da dúvida. A sua vida de comandante começa agora. Chegamos ao ponto de virada. Você recebeu o código de ignição de Napoleon Hill, o Salmo 118, 19, com a intenção forçada de posse. Você entendeu que a sua luta não é contra a escassez, mas contra o seu próprio medo de ser grande demais. A sua dor mais profunda não é o saldo bancário, é o peso do EC. É a consciência de que, se você tivesse agido com a certeza de um comandante, sua vida já seria drasticamente diferente. Essa dor é o seu chamado final para a ação. O método proibido de Hill não promete dinheiro fácil. Ele promete a cura para a inércia. Ele garante que, ao decretar com a sequência de intenção correta, você se torna o ímã de riqueza mais poderoso do universo. Ele força as oportunidades que estavam estagnadas a virem até você, permitindo que você, finalmente, roube de volta o tempo e o potencial que o medo lhe custou.
Eu não quero que você feche este vídeo e volte a ser o espectador da sua própria vida. Eu quero que você sinta a certeza inabalável de que o seu próximo passo será de poder. Que o Salmo 118:19 será a sua senha de acesso para um futuro onde a riqueza é a regra e não a exceção. A sua vida de liberdade, paz e abundância está esperando. A única coisa que resta a fazer é o juramento de ação. Jure que você não vai mais implorar, você vai decretar. Jure que você não vai mais hesitar, você vai agir. Se você está pronto para selar este juramento, se você está pronto para quebrar a maldição da inércia e viver o legado de riqueza que Rio projetou, se você quer continuar recebendo esses segredos que transformam a mentalidade de escassez em autoridade financeira, este é o seu juramento. Clique agora no botão de inscrever-se no canal Prosperidade Oculta e ative o sino. Inscreva-se para garantir que a sua frequência de riqueza permaneça ativa. A sua jornada de comandante começa agora.